Atos 27, eu não vou ler todo o texto, vai aparecer ali na tela, mas o começo diz assim, versículo 1: Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos a sotavento de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao largo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. E aí do versículo 7 até o versículo 41, vem uma história quase que de terror, quase que um roteiro, um Titanic ou alguma coisa parecida, de ventos fortes, de rocha, de ter que jogar alimento fora, de ter que jogar as velas fora, e aí vai indo, e vamos morrer, não vamos, o navio vai quebrar, os marinheiros tentam fugir, os soldados cortam, né, as cordas para eles não fugirem, e aí Paulo fala, vamos ficar aqui, eles falam, não, vão para ali, é uma confusão. Depois você lê até chegar ao versículo 41, quando fala assim, dando porém num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Só um detalhe, tinha 276 pessoas nesse navio, muitos presos inclusive. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvasse uns em tábuas, outro em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. E aí começa o versículo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio que fazia. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a bicha pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer, dizendo ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal daquela ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Palavra de Deus nessa noite. Pastora Mina já orou pela nossa vida, já orou inclusive pela minha vida. E eu peço a Deus que você traga cativo o seu pensamento neste lugar. Que você saia do lugar onde sua mente está agora, em nome de Jesus. E me recordo agora de um grande amigo, Marcelo Galberto, que gostava de falar assim, pega seu pensamento agora, amarra no pé da cadeira e deixa aí do seu lado, pelo menos até acabar o culto. E faça isso, porque a nossa mente tende a voar neste momento. Então fica ligado, você que tem uma criança e precisar de ir lá para baixo, tem a sala própria para as crianças, fique à vontade. Se tem ainda aqui algum menino até 12 anos de idade, tem um culto,
né? Meninos e meninas, moças e moços, lá embaixo do start. Agora só estamos aqui os adultos. Todo mundo já foi ao banheiro, já tomou sua água. Quem sabe agora é hora de só ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Hoje pela manhã Deus me deu a graça de trazer essa palavra. E eu estava conversando com o pessoal do louvor antes de começar o culto. Hoje eu estou experimentando exatamente o que o pastor Simon passa todos os domingos. Que coisa estranha você repetir a mesma palavra de manhã e depois à noite. E é um desgaste. Tudo que aconteceu de manhã, o Espírito Santo visitou este lugar, pelo menos a minha vida, de forma sobrenatural pela manhã. E aí você fala: Senhor, vamos de novo? Vamos de novo. Glórias a Deus. Eu creio que Deus tem algo especial. Eu estava explicando que toda vez que alguém te dá uma palavra para você trazer da parte de Deus, que aliás é a maior honraria que eu acho que uma pessoa pode ter nessa terra, é poder expor a palavra de Deus. Sempre que te pedirem isso, nunca diga não. Fale daquilo que Deus te fala, mas fale principalmente daquilo que a Bíblia fala. Mas só que é muito complicado. Sempre vem aquela dúvida cruel: o que falar? Senhor, me revela, me mostra, grita no meu ouvido. E aí você começa a perceber tudo ao seu redor para ver se Deus te dá a direção. E eu gosto, por costume, de tentar falar a última coisa que Deus me falou. Sabe, aquela última novidade, aquela última revelação, aquela última experiência. Eu acho isso legal. Eu acho que tem um motivo, tem um porquê de Deus te falar. E essa palavra, como eu estava lembrando, nós tivemos a Copa do Mundo agora. Amanhã faz 3 meses que a Copa acabou. Vocês lembram disso? Teve Copa do Mundo esse ano, queridos. Quem ganhou? Ninguém lembra. Quem? A França. Agora, de quem? Você lembra quem era o adversário? Croácia. Nossa, vocês estão afiados. Não sabe nem o nome dos candidatos agora, né? Mas sabe quem ganhou a Copa. Brincadeira. Mas durante a Copa vocês se lembram, são bons de memória, que o pastor Simon usou da Copa como um artifício, né? Algo de Deus assim, para ir trazendo mensagens sobre os jogadores, sobre as coisas que tinham a ver com a Copa. Lembram disso? E numa daquelas palavras, como de vez em quando acontece, graças a Deus, quando eu estou ouvindo um homem de Deus, quando o Espírito de Deus está falando, muitas vezes o Senhor me fala outra coisa no meu coração, e eu tenho o costume de pegar e anotar. E eu anotei alguma coisa e ficou ali no notas, guardado. E tinha a ver com aquilo ali, mas não tinha muito a ver com o jogador, não tinha a ver com bola rolando, não tinha a ver com o juiz, não tinha a ver com as regras, mas tinha a ver com o jogo. E há pouco tempo eu fui convidado para falar na quinta, e aí eu parei e falei: Senhor, o que o Senhor tem com essa palavra? E aí veio essa palavra dessa noite. E essa palavra ela tem a ver, sabe com o quê? Com algo no jogo que pode mudar totalmente uma partida. E pode mudar, inclusive, a partida da nossa vida, que é o intervalo. Quando tudo para, quando parece que não tem jogo, aquele momento que a bola parou, todo mundo saiu de campo, é ali que muitas vezes uma partida é mudada. Os intervalos de grandes partidas mudaram resultados, não é verdade, Márcio? O intervalo de todos os ramos de esporte, principalmente no futebol, como os intervalos sucessivos do basquete, do vôlei, servem para isso, para mudanças. E o intervalo ele é importante em várias áreas da vida. Se você começar a parar para pensar, né, a música tem intervalos, as pausas. E se você não seguir as pausas que tem na partitura, a música fica horrível. As pausas fazem parte da música. Na televisão, o intervalo talvez seja a coisa mais importante que tem na TV, que é no intervalo que entra a grana, para aquele programa se manter, são nos intervalos. Camila me lembrou de um outro intervalo maravilhoso, os intervalos dos salmos, os cela. Cada cela é para parar, é para mastigar, é para ouvir Deus falar, é para pensar naquilo que você acabou de cantar ou acabou de ler. É isso o intervalo, querido. E aí a palavra de Deus ela é cheia de exemplos de pessoas, homens e mulheres, que tiveram intervalos na vida. E eu vou já começar não te enganando. Seja lá a idade que você tem, eu tenho certeza que você já teve intervalos, pequenos intervalos que a vida te lançou, ou que você entrou com as suas próprias pernas, e que foram difíceis, foram doloridos. Como este intervalo que nós acabamos de ler aqui, que é um intervalo de Paulo,
Quando começa aí no versículo 27, Paulo estava preso na cidade de Cesareia. E ele apelou a ser julgado por César, lá em Roma. E aí começa toda essa história, ele saindo de navio. E essa história ela durou quase 7 meses para ele chegar lá em Roma. E no meio dessa viagem, houve esse intervalo, que na vida de Paulo chamou-se Malta. O intervalo na ilha de Malta. E é interessante notarmos, se você depois ler o texto com bastante atenção, você vai observar que esse intervalo mudou a vida de Paulo, salvou a vida de Paulo, deu condições dele continuar no plano, na estratégia, no objetivo que ele tinha de chegar a Roma, mas também mudou e transformou a vida das pessoas, a começar de quem navegava com ele. As 276 pessoas foram salvas todas. As pessoas que moravam naquela ilha foram transformadas. A vida deles mudou por causa de uma desgraça, podemos dizer assim, na vida de Paulo. Em princípio, parecia uma tragédia. Parecia você estar se salvando de um acidente e achou um pedaço de terra, mas foi um intervalo de Deus na vida de Paulo que fez toda a transformação. E eu quero nessa noite, o título dessa mensagem é Ganhando o Jogo no Intervalo. Ganhando o jogo da nossa vida nas paradas, obrigatórias ou não, forçadas ou não, que eu e você entramos muitas vezes. E não é difícil, não precisa ser profeta, não precisa de fazer aqui, apagar a luz, nada para dizer que há pessoas, homens e mulheres, queridos e queridas nessa noite, que estão vivendo algum tipo de intervalo na vida. Parou o projeto, parou o plano, estava tudo indo muito bem, estava tudo indo, céu de brigadeiro, como dizem na aviação, e de repente veio densas nuvens, veio trovoada, parecida com esse texto, você encalhou, e está vivendo de repente esse intervalo. E eu quero, queridos, a partir desse intervalo na vida de Paulo, tirar alguns ensinamentos que Paulo nos deu para ganhar o jogo da vida dele, para prosseguir, para continuar, e que eu e você também podemos muito bem tirar proveito desses momentos difíceis, que talvez estamos passando hoje, ou talvez amanhã de manhã vamos entrar nesse intervalo, ou talvez já passamos, ou podemos ajudar alguém. E o primeiro deles, a primeira coisa que a gente aprende com Paulo nessa história, é que o intervalo pode ser Deus nos parando para olharmos para os lados. Pode ser uma pausa de Deus estratégica para olharmos para os lados. No versículo 8 e 9, diz assim: aconteceu achar-se enfermo, de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e uns 2 ou 3 foram curados. É isso que está o texto? Vieram e alguns foram curados. Não, o texto dá a entender que todos foram curados. Os que vieram foram curados. Essa parada de Paulo nessa ilha serviu para ele abençoar muita gente. Muita gente foi atingido pela vida de Paulo, foi abençoado pela vida de Paulo. Querido, não sei se você sabia, não sei se você já parou para pensar. Se nunca tinha parado, então para agora, porque eu vou te falar e você é obrigado a estar parado mesmo, então você vai pensar agora. Você sabia que tem pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte do seu dia a dia e que carecem de você? Que precisam de você? Você nem acha. Mas queridos, tem pessoas que convivem com você e esperam ansiosamente um olhar de amor, esperam um bom dia de verdade, um boa tarde com carinho, um Deus te abençoe do coração, um conselho de Deus. Esperam porque sabe que você é de Deus, você carrega uma Bíblia na mão, você vai na igreja, e eles anseiam de você algo que você talvez nunca pensou. Por quê? Não dá para olhar para o lado. É muita correria, é muito objetivo de vida, é muita coisa, é hora para cumprir, é agenda para cumprir, e a gente não olha para o lado. Não vemos pessoas, às vezes até dentro das nossas casas, que carecem da gente, que precisam da gente. Ah, querido,
Deus te salvou para você transmitir essa salvação. Deus te abençoou para você abençoar outros. Deus muitas vezes te prospera para você ensinar e capacitar outros a prosperar. O dia que o povo de Deus entender e tiver a paixão, a gana de passar aquilo que Deus faz na vida dela todos os dias, para pelo menos uma pessoa na vida dela, ou quem sabe uma por dia, esse mundo se transforma numa rapidez. Isso é o verdadeiro avivamento. Sabe, se tivermos a disposição que muitos têm de postar porcaria da vida dos outros, de candidato dos outros, e tivesse de falar isso de Jesus, já seria uma transformação maravilhosa. Maravilhosa. Sabe, queridos, nós deveríamos praticar algo que muitas vezes nós achamos, como seres humanos, como pessoa física, achamos que isso é coisa de ONG, é coisa de CNPJ, que chama-se filantropia. Mas como, pastor? Nossa, a igreja já ajuda tanta gente, né? Você quer que a gente ajuda também no particular? Não é nada disso, querido. Filantropia, a origem etimológica da palavra grega de filantropia é a junção de duas palavras, philos, que quer dizer amor, que é um dos 3 amores lá, ágape, eros e filéu, que a gente fala filéu, mas no fundo a palavra chique é philos, com PH e tudo, amor. E composta de quê? Antropos, que é ser humano. Junção, filantropia, amor ao ser humano. Nós, os cristãos, você que carrega essa Bíblia na mão, que crê em tudo que a palavra fala, deveria ser os maiores filantrópicos da terra, que tem amor por ser humano, amor por almas, amor por pessoas, independente do sexo, independente da cor, independente do time que ela torce e do partido que ela vota. Você deveria amar, porque é ser humano, porque é ser humano. Quando eu estava pensando sobre isso, me vem à mente um grande missionário que viveu na Índia. Muitos já ouviram falar. E esse missionário, ele era tão parecido com Jesus, que muitos até o apelidaram de um santo da Índia. Ele viveu no final do século XVIII, no começo do século XIX. Nasceu em família rica. Se muitos sabem, na Índia tem castas. Ele era de uma casta superior. E pagão, daquelas religiões todas que tem ali na Índia, principalmente o budismo, o hinduísmo e outras tantas. Mas ele teve acesso ao Novo Testamento, e ao ler o Novo Testamento, ele se converteu, e ao se converter, ele começou a ser perseguido, inclusive dentro de casa, e ele teve que sair de casa, e começou a vagar, e ele queria muito falar do Evangelho de Jesus, para todos quanto pudesse, e ele começou a caminhar, e contar essa história. O nome dele é Sundar Singh, que no Brasil, inclusive, nós o conhecemos como o apóstolo dos pés sangrentos, Sadhu Sundar Singh. Sadhu é santo em indiano, que é o que eles começaram a chamar. Isso por causa de um livro antigo do reverendo, Bonerges Ribeiro, que ele já falecido. E esse camarada, ele foi conhecido como apóstolo dos pés sangrentos porque ele andava descalço. E aí os pés iam saindo sangue, e ele caminhando. Mas tem uma história, por que eu estou lembrando dele? Uma passagem na vida dele, entre tantas maravilhosas que ele passou. E ele estava caminhando para chegar a uma determinada ilha, e foi atingido por uma nevasca, ali nas cordilheiras do Himalaia, no meio daquelas montanhas. Ele estava numa trilha, junto com um companheiro tibetano, que não era cristão. E aí quando ele está passando naquela trilha, ele olha para o lado, e ele vê alguma coisa que se parece com uma pessoa, e ele chega perto e tira aquela neve, e quando ele olha, é uma pessoa, e quando ele pega no pulso da pessoa, ainda tinha pulso naquela pessoa. Então ele vira para o seu amigo tibetano e fala: vamos levá-lo conosco, para chegar à próxima aldeia onde nós estamos indo. Aquele tibetano falou assim: eu estou quase morrendo, eu não estou me aguentando, não consigo nem caminhar direito, ainda vamos levar outro? É melhor que morra um só, do que morrer os 3. E ele caminhou, foi embora, deixou para trás. Sadhu Sundar Singh pegou aquele cara, com a força que ele ainda tinha, jogou nas costas, e com muita força ele conseguiu voltar à trilha. E com aquela força toda que ele fez para colocar aquele camarada na trilha, aquilo ali
o sangue esquentou, aquilo aqueceu por dentro, e o cara começou a dar umas tossidas, e ele falou, ele está vivo mesmo, e eu também, vamos embora. E ele foi caminhando, e ele foi caminhando, e ele foi caminhando, com aquele camarada nas costas. Quando ele andou alguns metros, centenas de metros à frente, ele viu um outro corpo caído, e ele parou para verificar, e aquele outro corpo era do amigo dele, tibetano, que não aguentou o frio e morreu, e já não tinha mais pulso, já não tinha mais vida. E ele continuou caminhando e conseguiu chegar naquela aldeia e se salvou e salvou aquele amigo. Sabe por quê? Muitas vezes, querido, quando nós olhamos para o lado, quando nós abençoamos alguém, é muito mais bênção para a nossa vida. Aquilo pode salvar a nossa vida. O calor daquele corpo fez com que nenhum dos dois falecesse, um ao outro aqueceu. Parece até texto bíblico, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, ser forte. Mas não, um ao outro carregou lá e aqueceu e eles sobreviveram. Por quê? Porque ele olhou para o lado e ali tinha um ser humano. Um ser humano. Querido, quantas vezes nas nossas vidas nós precisamos, nós somos terríveis, né? Deus precisa nos parar para podermos olhar para os lados. Olhar para os lados. São os intervalos, muitas vezes, que nos fazem ter essa bênção de olhar para o lado e manifestar aquilo que era para manifestarmos todo dia. Porque foi o próprio Jesus que disse que nós não devemos ser conhecidos por nenhuma outra coisa. Sabe? Jesus não falou assim, e sereis conhecidos por todos, porque direis, a paz do Senhor, irmãos. Não. E sereis conhecidos de todos, se carregarem o adesivo no seu carro. Não. E sereis conhecidos de todos, que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se tiverdes amor uns pelos outros. Que Deus nos abençoe a amar. Está precisando tanto, gente. Está tão carente. Está tão carente. Ou é só eu que estou achando? Está tão difícil. Sabe? Está difícil. Estou com a saudade de abrir um grupo de manhã e assim, bom dia, grupo. Estou com saudade. Está difícil, queridos. Não precisa ficar histérico na hora da dificuldade, na hora da prensa, na hora do aperto, na hora dos intervalos. Sabe por quê? Com Jesus, nenhum intervalo é histérico. É estéril. Sempre dá fruto, sempre tem vida, sempre produz alguma coisa. São assim os intervalos da vida de um cristão. Nunca são estéreis. Sempre frutifica. Sempre frutifica. Segundo lugar, Paulo nos ensina que o intervalo pode ser uma parada para descobrirmos mais de Deus. Quando o intervalo pode ser uma parada para olharmos para os lados, o intervalo também pode ser uma parada para olharmos para cima. Sabe, é como se Deus estivesse tapando a nossa visão da frente, de tudo que a gente planejou, de tudo que a gente projetou, de tudo que você criou para a sua vida. E de repente aquilo ali se tapa. E você precisa olhar para os lados. E você precisa olhar para cima. Porque os seus alvos, os seus objetivos foram parados. Foram estancados. No versículo 3 e 6 do capítulo 28, fala assim: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a bicha pendente na mão deles, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixou viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer, diziam ser ele um Deus. Queridos, não muito antes dessa história, cerca de provavelmente uns 30 anos antes, Jesus tinha dito aos discípulos, você vai lembrar, naquela aparição que ele fez para os 11, a primeira, após a sua ressurreição, e ele chegou ali para os 11, primeiramente passou um sabão, falou assim: por que vocês não acreditaram que eu estava vivo aí, que o pessoal já contou, seus incrédulos? Foi a primeira palavra. Mas Jesus era assim. E depois ele falou assim:
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, segurarão em serpentes e tomarão veneno e mal nenhum lhe fará. E vai colocar a mão em cima de doentes e eles vão curar. Querido, Jesus em uma frase só, num versículo só, ele te disse o seguinte, resumindo: em meu nome vocês expelirão demônio, vocês terão poder espiritual. Em meu nome vocês falarão em línguas, vocês terão dons espirituais. Em meu nome vocês pegarão em serpentes, tomarão veneno e mal irá fazer. É milagre, é maravilha, é cura. É isso que Jesus disse, que em nome dele nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Só que, até então, a Bíblia não fala. E se não fala, eu acho que não aconteceu mesmo. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos seguidores de Jesus tinham tido a experiência de ver isso se cumprir. De pegar em serpente, de ser picado por uma víbora e ela não matar ele. O que aconteceu? Paulo teve uma experiência nova com Deus, uma experiência inédita, algo que Jesus tinha falado, acabava de se cumprir na vida dele naquele momento, literalmente. E aquela região, queridos, é sabido até hoje, existem as serpentes africanas que matam um ser humano em questão de minutos, com venenos assim terríveis. E a palavra de Deus fala que é uma víbora. Essa eu aprendi na quinta-feira que eu preguei. Acabou o culto, o camarada chegou, pastor, a paz do Senhor, eu sou biólogo. Deu até medo. Falei besteira. Pois é, pastor. Quando tiver escrito víbora, é venenosa. Fica tranquilo. Fica tranquilo, não. Quando for víbora, é certo que é peçonhenta. Eu falei, como assim? Ele falou, serpente é uma categoria. Né? São todos está envolvido todos. Debaixo da serpente tem as cobras, que tem um monte de modelo, tem as víboras, que são as venenosas, tem as fulano de tal, que são não sei o que. Ah, legal. E ali está escrito víbora, é venenosa. Ok? Acabou de aprender. Quando for chamar alguém de cobra e tal, você tem a categoria. Sua víbora. Não, queridos, faz isso não. Esquece, corta essa parte aí. Paulo teve uma experiência a mais do poder de Deus. E é assim, querido. As maiores experiências que a maioria dos cristãos e cristãs tem neste mundo são nos momentos mais difíceis que passamos. Via de regra, querido, as grandes experiências com Deus é na hora que a coisa aperta, é na hora que o emprego some, é na hora que a doença vem, é na hora que a separação vem, é na hora que a briga vem, é na hora que a prova chega, é na hora que o concurso chega. É nessas horas que é a maior oportunidade que temos de ter grandes experiências com o nosso Deus. Grandes experiências. Então não perca isso de vista. Talvez você está vivendo um intervalo na sua vida, mas esse intervalo pode ser uma hora muito oportuna para você olhar para cima, para você olhar para o alto e para experimentar algo a mais de Deus, para ter novas experiências com o seu Deus. E em terceiro e último lugar, Paulo nos ensina que o intervalo pode ser Deus nos dando suprimento e mais subsídios para atingirmos os nossos alvos. O versículo 10 de Atos 28 diz assim: os quais, o pessoal ali da ilha, nos distinguiram com muitas honrarias e tendo-nos dado de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Tudo o que era necessário. Você lembra, na leitura, que eu falei que eles tiveram que lançar ao mar os mantimentos, quando o navio estava prestes a naufragar? Ou seja, se eles continuam a viagem, sem ter essa parada estratégica em Malta, eles iam morrer de fome. Eles não tinham como continuar. E aquela parada, que no momento poderia ser a coisa pior para a vida deles, um naufrágio, serviu para um suprimento, o suprimento total, para eles chegarem no destino, para eles chegarem em Roma. E é assim que Deus faz, querido. Muitas vezes Deus nos para
Porque na correria do dia a dia, nós temos dificuldade de fazer, sabe o quê? Reabastecer. Reabastecer. Isso é assim até no carro da gente, é incrível. Aliás, pior, até na Fórmula 1, que é o esporte um dos mais milionários que existe. Tem engenheiros ali que ganham uma fortuna para fazer cálculo. E ele faz cálculo por A mais B, que tanto o peso do carro, com a velocidade, com quantas paradas. Não precisa de abastecer. Dá para chegar no final. Quem já viu aqui? Faltando 500 metros para a linha de chegada, pane seca. Acabou a gasolina. Acabou o combustível. Isso o engenheiro mais top que fez esse cálculo. A gente cai na reserva, faz pi, pisca a luz. Você fala, mas dá. Nós temos essa dificuldade muitas vezes de parar para reabastecer. E sabe o que Deus foi falando no meu coração? A gente precisa reabastecer a fé. A fé. Quantas vezes, queridos, achamos que um dia, 1948, você foi à frente, levantou sua mão, se é em 1948 nem foi muito alto, foi só assim, porque falou, eu aceito Jesus como meu... Acabou! Olha, Selminha, confirmou aí, que estão zoando aí. Não, querido, a palavra de Deus fala que o evangelho é de fé em fé. O que é isso? A fé de hoje não vale nada para amanhã. Amanhã vai aparecer um outro momento, uma outra luta, uma outra dificuldade, que você vai ter que ter fé para aquele momento, para aquela hora. Os discípulos tinham acabado de ver a multiplicação de pães, que a pastora acabou de lembrar aqui. Foram para o barco à noite. Daí a pouco vem Jesus caminhando. Cadê a fé deles? Acabaram de ver o mestre fazendo um dos milagres que eles já tinham visto na vida deles. Já não tinham fé para aquele minuto seguinte. A fé deles teve a validade mais rápida do que eu já vi. Dura menos do que pão hoje em dia, que mofa com 2 horas você compra. A fé é assim também. Nós precisamos de reabastecer. E como que reabastece fé? Basicamente 2 coisas. Oração e Bíblia. Oração eu aprendi lá no primário. Quando a gente ora, nós falamos com Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, Deus fala conosco. E tem uma terceira forma, que é a comunhão, que é a unidade, que é estar junto de gente que crê nessas 2 primeiras coisas. Sabe, quando você convive com pessoas que pensam o que você pensa, que crê no que você crê, que tem a fé que você tem, isso aí reabastece sua fé. Aquele dia que você está com a sua fé caindo na reserva, a pessoa chega e dá uma injeção de fé. Fica assim, não, você não lembra que Deus já fez isso? Você não lembra disso? E aí você é reavivado. Mas ao contrário também é verdade. Não queria te enganar não. Quando você só anda, quando você conversa com pessoas que não creem no Deus que você crê, com pessoas que não têm a fé que você tem, é a mesma coisa de parar num posto de gasolina e colocar combustível adulterado. Com gasolina, com porcaria lá, e aí vai dar ruim. Pode não dar na hora. Você até anda aquele mês, você anda aquele ano, mas rapidinho seu carro vai bater o motor. Porque você está abastecendo em posto errado, querido. Você está convivendo com gente que não tem nada a acrescentar, nada a abastecer na sua fé. Mas temos que reabastecer também, sabe o quê? O convívio com a família. O convívio familiar. Quantas pessoas pararam de sentar à mesa, pararam de ter momentos de conversa em família, de atividades juntos. As atividades são todas com alguém, com um amigo, com a classe, com a sala, com a igreja. Nunca família. E até sozinho. Lembrei hoje que eu vejo muitas vezes do meu prédio, tem assim, aquelas coisas que hoje em dia se coloca na calçada, que é um negócio legal, né? Você coloca na calçada 15 cadeiras, 10 mesas, e fica ali, um monte de homem sozinho, conversando, rindo, batendo papo, final de tarde. E eu olho e falo assim, nossa, esse camarada deve ser desse jeito dentro de casa, né? Alegre, conversa, brinca com os filhos, deve ser uma maravilha. É ruim. As pessoas estão fugindo de dentro de casa, estão tal de fazer hora extra para não chegar em casa. E talvez a culpa, queridos, somos nós mesmos. Eu lembro novamente. Nós fizemos questão este ano, paramos de ter reunião aqui na sexta-feira. Tinha pessoas que reclamavam, eu gosto de ir em tudo na igreja, mas não tenho tempo para minha família. Está aí.
Sexta-feira pode ser intitulado Dia da Família. Vamos programar. É um filme, é um ficar junto, é ver alguma coisa, comer alguma coisa, é o que? Fazer uma pipoca com café, é melhor do que com guaraná, não é verdade? E aí você fica junto. Mas precisamos reabastecer o convívio com a família. Sabe outra coisa que a gente precisa reabastecer? O cuidado com a saúde. Com a nossa saúde. Essa carcaça aí que Deus te deu, e que vou te dar logo um recado, cuida bem, porque a única que você tem é essa mesmo, então cuida direitinho, sabe, vê o que você se alimenta, o que você faz. Eu lembrei hoje que às vezes a pessoa tem plano de saúde e não vai fazer um simples check-up anual, sabe, vai falando para mim, Deus, esse ano eu não fiz check-up até hoje, já estamos em que mês? Outubro, né? Tudo bem, ano passado não deu, passou o ano todo. No retrasado eu esqueci, passou. Mas eu tenho que fazer. Porque quando a gente faz essas pregações assim, Deus fala primeiro para a gente. Precisamos cuidar sim da nossa saúde. E às vezes, nessa área, é que Deus mais usa aquela paradinha chamada hospital, que é dando um recado. Viu, filhinho? Te parei. Toma distraído. Não é assim? Cuidado com a família, com a saúde. Tem outro ponto que é interessante. Nós estamos preocupados em nos reabastecermos, de ter esse suprimento para a nossa vida, que é nos reabastecermos na área cultural. Quantos, queridos, são alienados de tudo que acontece nesse mundo, sabe? Acho que está aqui de passagem, eu não preciso saber de nada, nada é comigo, eu não quero saber que tipo de música que existe, que arte que existe, quais os conhecimentos. É um negócio doido. E infelizmente, aqui não, graças a Deus, nós somos uma igreja moderna e ativa neste mundo. Mas os crentes são taxados disso, uns bitolados, né? Acha que a vida deles é o que está na Bíblia, e o que está na Bíblia está na igreja e acabou. Não, queridos, existe um mundo aí a ser vivido, que Jesus inclusive disse, enfrenta este mundo aí. Você vai ter aflição, tem de bom ânimo e vai vivendo. É a cultura deste mundo. Fiz um teste de manhã, vou fazer agora à noite. Por exemplo, coisa simples. Quando o pernilongo te morde assim na pele, na sua região você fala que deu o quê? Um colombo ou deu um calombo? É calombo. E quem descobriu o Brasil? Não foi Colombo, tá vendo? Alguns acharam que era. Ele descobriu a América, o Colombo. Quem descobriu foi Pedro Alves Cabral. Isso é cultura. Vocês estão ligados aí, entendeu? Isso aí é lá do pré-primário. Reabastecer materialmente. Materialmente, querido. Quantas vezes Deus nos dá uma parada para nós podermos olhar e falar, opa, peraí, o que é isso? Que a gente não tem uma reserva para chupar um picolé final de semana. Que a gente ganha 1.000 e está gastando 1.500. Assim não vai. Assim não dá. Quem gasta mais do que ganha é só governo. E aí dá um problemão danado. Você, na sua vida, se fizer isso, dá um outro problemão, chamado Serasa e SPC. E eu lembrei de manhã, o Ciro não ganhou. Então você trata de consertar a sua vida. Porque não vai ter jeito não, é você mesmo que tem que pagar. Honrar seus compromissos. E vou te falar, se tem uma área que o povo dá mau testemunho nesse mundo, é a tal da área financeira. O inimigo tem... O pastor Enoque, há muito tempo atrás, falou um negócio que é uma das maiores sabedorias que eu já ouvi na minha vida. Tem 3 coisas que derrubam um homem na vida. E é 3 barras. A barra da saia, a barra de ouro e o São João da Barra. Sabedoria pura. E é assim. Vocês agora entenderam, né? É a área sexual, é o fio metal, e muitas vezes, para muitos, são os vícios, né? São os vícios que puxam a pessoa. Querido, o intervalo pode ser Deus nos dando suprimento e mais subsídios para atingirmos os nossos alvos. Pensa nisso em nome de Jesus. Não reclama não. Sabe por quê? Paulo deixa 2 segredos muito simples e fáceis de lembrar. 2 segredos, se você for resumir isso tudo aqui, que Paulo deixou nessa história dele, nessa parada, nesse intervalo da vida dele, que é trabalho manual. Lá no versículo 3 fala que ele
A impressão que eu tenho, gente, na minha mente, que a gente forma essas histórias, né? Inclusive, fica uma dica aí, se você nunca teve oportunidade, faz um esforço, tenta um dia ir lá em Israel, onde essas histórias aconteceram, que aí a gente forma de forma mais, né? Eu tive em Cesareia, o cara falou, ó, esse quadrado aqui era a prisão, provavelmente foi aqui que Paulo foi preso. Ah, você passa a ter outra dimensão do negócio. Mas eu fico imaginando que nessa ilha, Paulo ele foi descendo e já catando os gravetos que ele viu no meio do caminho, porque ele era proativo. E ele viu que tinha uma fogueirinha lá, e aquela fogueira era muito pequena para 270 pessoas se esquentarem. Eu pensaria assim, eu já vou olhando, aqui tem um graveto, aqui tem outro, vão aumentar essa fogueira. Ele já chegou trabalhando, querido. Ele já chegou trabalhando. O trabalho, querido, não tem nada que substitui. Eu lembrei de manhã, e graças a Deus o Senhor me lembrou novamente agora. Até na crise, geralmente, o último a ser demitido é o mais proativo. É o que vê o que ninguém vê. É o que, se o dono não está, o dono está, ele é do mesmo jeito, porque ele é proativo. Isso faz muita diferença, é trabalho. Só que Paulo tem um outro segredo. O primeiro é trabalho. Está na crise, não para de trabalhar, não para de se movimentar, não para de fazer alguma coisa. Mas o segundo também é trabalho, só que é trabalho espiritual. É trabalho braçal, mas é trabalho espiritual. Ele chegou na ilha, assim que falaram que o pai do cara lá estava doente, ele falou assim, vou lá orar por ele. Vou fazer o meu trabalho espiritual. Eu conheço o Deus da cura, e eu vou lá ministrar a cura sobre a vida dele. E assim ele fez. Então fica a dica, querido, na sua vida, quando vier o que for, a tempestade que for, o barco quebrar, seja lá o que, ruiu, eu não sei, você sabe, não pare de trabalhar, não pare de trabalhar manualmente, e não pare de trabalhar espiritualmente. E para concluir, esse intervalo, como outros da palavra de Deus, nos ensinam muito, e espero que você tenha, o Espírito Santo tenha já colocado na sua mente alguma semente de algo que você pode mudar neste momento difícil da sua vida, prático, algo que seja para hoje, como olhar para os lados, olhar para cima, ver que tem essa questão do reabastecimento na sua vida, você precisa reabastecer, e também preocupar com o suprimento que Deus dá na hora da dificuldade. Nunca vi um justo mendigar o pão, nunca, isso é palavra de Deus. Mas eu queria concluir lembrando, queridos, eu vou ser sincero com você, quando eu disse que Deus me deu essa palavra sentado ali, o que Ele me deu foi isso aqui, não foi nada disso. Aqui depois eu fui pedindo ao Senhor. Mas o Senhor me falou sobre algo, sobre um intervalo, que todos nós, querendo ou não, acreditando ou não, nós vivemos. Toda a humanidade vive esse intervalo. E pode ficar tranquilo, que não é um intervalo entre o primeiro e o segundo turno das eleições, que você está achando que é o fim da sua vida. Esquece, querido. Eu já passei da idade que desde quando o Brasil voltou a votar, eu voto. Já votei em gente mais ou menos, já votei em gente mais ou menos para baixo, e já votei em gente mais ou menos para cima. Não muda muita coisa não, querido. O mundo é globalizado. Não dá para mexer muito não. Então não fica achando que isso aí vai mudar a sua vida não, mas tem um intervalo, que é esse que eu quero para terminar essa mensagem e te deixando preocupado com isso, que é o intervalo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. É esse intervalo que eu e você estamos dentro dele, estamos vivendo ele. E a forma, o jeito, as atitudes, as crenças e tudo que você fizer dentro desse intervalo, a forma que você viver esse intervalo vai decidir se você vai ganhar o jogo ou se você vai perder o jogo da sua vida. E nessa hora aqui, ganhar o jogo significa vida eterna com Deus, e perder o jogo significa perdição eterna, longe da presença de Deus. E é esse grande intervalo que eu queria te falar nessa noite, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 9, no versículo 28, diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Esse dia vai chegar. Essa segunda vinda do Senhor, ela acontecerá.
E aí só aqueles que viverem esse intervalo, ou estão vivendo, de forma a agradar o Senhor, a aceitar o Senhor no seu coração como único e suficiente Salvador, vão ter a vitória no final desse intervalo. Então, querido, de tudo que eu te falei nessa noite, que o Espírito Santo falou no seu coração, eu queria deixar isso com você. Não viva o amanhã, não viva esse resto de domingo, não viva a segunda-feira, sem decidir o que você está fazendo nesse intervalo, que é o que decide toda a sua vida, toda a sua vida. E eu quero terminar essa palavra, e não quero falar palavras minhas para terminar essa mensagem, porque eu acho isso tão sério. Isso é o cerne da nossa existência, isso é o cerne da nossa vida, isso deveria ser a motivação das nossas disputas, das nossas conversas, dos nossos tweets e de tudo mais. Deveria ser esse assunto, isso que lateja em nosso coração, deveria ser aquilo que a gente coloca para fora, até porque a Bíblia fala que a gente fala o que o coração está cheio, e eu mesmo tenho vergonha de mim, quando muitas vezes esquecemos de coisas que a palavra de Deus fala. E eu quero por isso terminar lendo a palavra de Deus, até porque precisamos de ouvir mais a voz de Deus. Eu tenho a grata satisfação de ter sido criado na igreja. Eu nasci na igreja. Não nasci na igreja literalmente, que eu acho que não era dia de culto, porque minha mãe ia em todos os cultos, e ela não ia sozinha, ela levava todos os filhos, e eu dormia sim na igreja, mas no banco duro no colo dela, que era o único lugar. E eu acho que até dormindo eu escutava os que os pastores iam falando, que eu sei tanto texto na minha mente, e que eu não li, e que eu acho que é só ouvindo mesmo, porque você vai ouvindo, e você vai entrando na sua mente. E graças a Deus que eu tive pastores, homens de Deus que liam a Bíblia, liam textos e textos, e eu me lembrei disso hoje. E eu quero terminar essa mensagem lendo um texto da palavra de Deus, porque essa nossa vida, ela não adianta você fugir, uma grande luta, uma grande batalha, podemos chamar assim, entre céu e inferno, entre Deus e o diabo. A grande luta, não tem luta maior neste mundo, ela se instala na nossa mente. É ali onde as forças boas e más, elas o tempo inteiro lutam. E uma vez se perguntaram para um sábio: como que você explica essa questão dessa luta toda que a gente tem dentro da nossa alma, de fazer o bem, de não fazer o bem, de seguir a Deus, de não seguir a Deus? E você se lembra, você conhece dessa história? Ele falou que cada um de nós temos dentro de nós como se fosse 2 pitbulls, e eles brigam o tempo todo. Um é o mal, o outro é o bem. E aí essa pessoa perguntou: e quem ganha essa luta? E ele respondeu: aquele que você alimenta melhor, aquele que você alimenta mais. Então a nossa luta é o tempo inteiro carne e espírito, porque somos, não esqueça disso, querido e querida, você que é novo ainda na fé, você é 100% humano, 100%, mas você é 100% espiritual, cidadão deste mundo, mas cidadão do céu. Não esqueça disso. E o próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 13, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se vós sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, presta atenção, é a última coisa que eu vou falar nessa mensagem.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.